Olá, amigos e amigas. Que Deus nos abençoe em todos os lugares deste mundo tenebroso, como também nos lugares ou região celeste deste mundo. Então, amigos e amigas, vocês sabem o que significa regiões celestes deste mundo? Isto é relativo ao céu, que aparece nas regiões do mundo, mas é do céu, que pertence ou concerne, ou é de Deus, ou pertence a Deus. Então, são pessoas que creem em Deus e no seu Filho Jesus, em regiões deste mundo, pois fizemos parte do corpo de Cristo. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Vamos ler? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, amigos, pois já sabemos, com a ajuda ou através do Espírito Santo de nosso Deus, o que é os lugares ou regiões celestes. E para você conferir em sua Bíblia, isso está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Vamos ler? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espiritual do mal, nas regiões celestes. Então, amigos, essas regiões celestes é onde habita o povo de Deus no mundo. Então, amigos, vejam que a palavra de Deus está falando deste mundo que vivemos e dos que dominam, que têm espírito do mal, ou seja, demônios. Mas também tem neste mundo os filhos de Deus, que acreditam no Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque, amigos, o reino de Deus não é só nos céus, como também é neste mundo e em toda a criação de nosso Deus está o seu reino. Mas, amigo, o tema que queremos compartilhar com vocês é a lei de nosso Deus, pois acreditamos que a lei de Deus é eterna e sempre será eterna, pois Deus é a própria lei. Mas você pode parar e ficar se perguntando, como pode dizer isso? Mas, amigo ou amigas, isso está escrito nas Escrituras Sagradas. Então, amigos, vamos provar para vocês nas Escrituras como Deus é a própria lei. Agora vejam o que está escrito nas Escrituras de nosso Deus. Em Romanos capítulo 7, versículo 12. Vamos ler? Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Agora, amigos, precisamos interpretar este versículo dentro das Escrituras para você entender. Veja que a lei é santa, ou seja, é nosso Deus. O mandamento santo, justo e bom, que é Jesus, Cristo. Veja que o mandamento é a palavra de nosso Deus. Agora vejam quem é a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Vamos ler?
e estava vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Então, amigo, a lei é santa, porque é o próprio Deus, e também o mandamento santo, justo e bom. Então, além de Jesus ser o mandamento santo, ou seja, a palavra de Deus, e também Jesus é justo e bom. E para provar nas Escrituras como Jesus também é a justiça de Deus, veja, a justiça chegou até nós pela fé em Jesus Cristo. Você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 21. Vamos ler? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, ou seja, Jesus, testemunhada pela lei, que é Deus, e também pelos profetas, ou seja, amando de nosso Deus. Então, amigos, porque também os profetas testemunharam a vinda do justo, ou seja, a justiça de Deus, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, amigos meus, sabemos com a ajuda do Espírito de Deus que a justiça, que é Jesus, saiu da lei, que é o nosso Deus. E para provar isso que estamos falando, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Vamos ler? Mas nós somos de Deus em Jesus Cristo, o qual, para nós, se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Então, amigos, Jesus é a justiça de Deus, como também é a sabedoria. Também a palavra, que é santa e boa. E vários significados, e por aí vai. Veja, em Provérbios capítulo 8, versículo 22, que Jesus é a sabedoria, e no versículo 23, ele próprio diz que desde a eternidade foi ungida, antes do começo da terra, antes de todas as coisas. Mas, amigos meus, em Salmos 119, versículo 142, diz: a tua justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Já no versículo 160 diz: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre, ou seja, eterno. Então, amigos, veja isso com atenção e confira se a justiça e a lei são eternas e também os juízos duram para sempre. Então, amigos, como pode estas pessoas falsas dizer que o dízimo veio primeiro que a lei? Agora, amigos, vejam os vídeos
dos falsos pastores. Agora, se sustenta o dízimo na nova aliança, a questão não é que ele é da lei, porque na verdade ele começou antes da lei com Abraão. O dízimo foi antes da lei, o dízimo é da lei e o dízimo continua no período da graça. Que o dízimo já existia antes da lei. Então, amigos meus, se a justiça de Deus é o próprio Cristo, como citamos em Romanos capítulo 3, versículo 22, então, amigos, a lei e a justiça são eternas, ou seja, para sempre, como diz as Escrituras. Salmo 119, versículo 142 e no versículo 160, como citamos. E a justiça que é Cristo saiu da lei, que é Deus. Por isso são eternos. Então, amigos, como podem essas pessoas falarem abertamente para o povo coisas absurdas, dizer que o dízimo veio antes da lei? Isso é para seu benefício próprio. Bom, amigos, ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.